Programa Edson. Fala, galera do Redzone! Uhul! Vamos já caminhando para o final do mês de janeiro. Né? Mês de janeiro já nasceu morto. Impressionante. Já estão na metade do mês, mal começou o ano, hoje já é dia 15. Né? E aí você fala assim, esse ano vai passar devagar. Passa nada, cara. Passa nada. O ano só demora para acabar quando a gente é criança. E quer chegar nas férias logo. E não chega nem a pau, velho. Você começa a estudar ali em fevereiro, março, né? Rezando para chegar julho, acontece de tudo, menos que vem o dia 1º de julho para sair de férias. Aí você faz o terceiro trimestre, consegue às vezes umas notas boas, não precisa nem fazer o resto e tem que continuar mais um bimestre inteiro na escola, rezando, acendendo vela para chegar novembro, dezembro, para você ter férias de novo, e não chega Natal. Então, que Natal chega nada? Aquele presente que o padrinho disse que ia te dar, que a vovó apertou sua bochecha, que o tio falou que ia comprar uma bola nova para você, você fica sonhando com aquela merda. No fim, ele esquece até que vai dar esse presente para você, você fica com aquela cara de merda no Natal. Não é verdade? É a vida. Né? Agora é o seguinte, você fechou o olho, abriu de novo, está na metade de janeiro. E na metade de janeiro a gente chega assim, cheio de coisas malucas para vocês. Então não importa onde esteja, não importa onde, que hora que são, o que você está fazendo para minha gente. Portanto, que você está aqui conosco para mais um programa do Redzone. Eu, Alexandre Avelini, beijo para todo mundo. E aqui do meu lado, Fernanda Matos. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Passa rápido. Até o programa passa rápido. Na hora que você acostuma com a nossa cara, acabou. Aí é só na outra semana. Galera, e a frase da semana, hein? Vocês estão preparados? Você sabe qual que vai mandar no peito do povo aí, Amate? Pô, vamos lá, né? Em um mundo onde sua privacidade não vale nada e tem recall até de documentos, dinheiro na mão e pendrive no chão, não assusta mais ninguém, pois a arte imita a vida. Cara, a arte imita tanto a vida que às vezes eu penso que eu faço parte de uma novela mexicana, mas aí aparecem uns caras com os nomes assim, Luiz Alfredo, você entendeu? Flávia Regina. É o povo que persegue a gente na vida, né? Sandra Pontes, os nomes esquisitos assim, sabe? Eurico Eufrásio, olha, bem aqueles dramalhão mexicano, só falta aparecer os mariachi atrás, fazendo barulhinho. Eu tenho um misto de vontade e terror de acordar dentro do Eu Quero Ser John Malkovich, entendeu? Putz, cara, esse filme é um filme que mais me intriga, cara. Aquela ideia do cara ficar entrando no buraco, cara. Não, é um negócio na tão cabeça maluco. do outro, cara, é muito louco aquele filme, mas não, nós estamos, cara, não é possível, Alexandre. Tem umas coisas de cinema que estão acontecendo que você fala, não, onde o cara colou isso daí? É da vida. Puta, cara, você falou esse negócio. Eu fico imaginando se eu tivesse a oportunidade de ver John Malkovich quando eu tinha meus 10, 12 anos. E quando eu tinha 10, 12 anos, meu passatempo predileto era com os amigos amarrar um garfo na ponta do cabo de vassoura, entrar pelo bueiro, andar com vela e lanterna por dentro das tubulação para querer espetar rato. E saía 2, 3 quarteirão em outro bueiro e tinha gente que não acreditava que a gente andava pelos bueiros. Meu pai um dia descobriu, eu tomei um pau, velho. O cabo de vassoura que eu usei para espetar os ratos foi quebrado na minha lomba, porque ele falou, se cai um pé d'água e vocês estão lá embaixo, vocês morrem tudo afogado, seus imbecil. E aí contou para todos meus amigos o resultado. Todo mundo em prisão domiciliar no final de semana. Ai, meu Deus do céu, mas imagina então se naquela época eu já tivesse assistido
eu gostaria de ser, né, eu queria ser John Malkovich. Que coisa maluca. E já que a gente está falando de filme, né, eu não vou falar do Wagner Moura, não, que eu tô cagando para Wagner Moura. Tá? O que eu vou falar é do El Bigodão, que a gente estava preocupado alguns programas atrás, que a gente mencionou que o DiCaprio tinha um filme, né? Que era. Esqueci o nome do filme agora. Harder, sei lá do que, no filme novo do DiCaprio. E eu assisti o filme. Ah, tá. Ó, vale a pena. O filme é um mix de. Juntam três loucos, né? DiCaprio, Benício Del Toro e Champagne. Então não podia sair muita coisa boa disso. É três loucos. Tem cenas assim que você se diverte. Tem cenas que ficam emocionantes. Tem cenas que você não entende porra nenhuma. Mas juro para vocês, vale a pena assistir. Né? Foi uma grata surpresa, vamos dizer assim. Vamos voltar ao mundo tecnológico cheio de buracos, né? Já dizia um grande mestre guru do meu passado que quem respeita buraco, ou melhor, quem ignora buraco é a prefeitura. Né? Aí cada um pensa no que quiser. Inclusive o John Malkovich podia ter utilizado essa. Mas, enfim, né? A gente já vai trazer uma notícia aqui que eu achei muito louca. Isso aqui dá precedente para um monte de outros problemas. E estou falando de problema sério. Problema sério. Seríssimo. Porque é um problema seríssimo. Primeiro, envolve a Irlanda. A Irlanda, para quem não sabe, é um país que, desde aquela maluquice de toda a pandemia que ocorreu no mundo, e depois as vacinas e tudo que aconteceu, a Irlanda foi um país completamente pária de tudo que ocorreu. Ela tratou todo esse invólucro de uma maneira completamente às avessas, tanto para o governo quanto para os seus habitantes. Foi um negócio maluco em relação à vacina, em relação à pandemia, em relação ao lockdown. Foi um zebedeu no território da Irlanda. E ela, em relação a outras coisas que estão acontecendo por toda a Europa, ela também tem um posicionamento muito firme e diferenciado dos outros. Inclusive com a própria Inglaterra, né, que ela faz parte do Reino Unido, e ela também tem um posicionamento muito diferenciado dos outros países, como Escócia, né? Qual que é o nome do outro mesmo? Deu branco agora, Gália, né? Não, esqueci agora o nome. Enfim, o outro que fica ali ligado. Esqueci qualquer, que fala gaélico, ali perto deles. Então, assim, é um local que tem alta tecnologia, tem muita empresa de tecnologia ainda em território irlandês, e aconteceu uma coisa muito estranha que nos chamou a atenção, porque eles estão fazendo recall de documento, cara. Eles estão chamando mais de 13 mil passaportes, porque esses passaportes perderam o IRL. O que é esse IRL? É um código que coordena ou classifica o tipo de imigração que houve, se aquela pessoa saiu do país, se não saiu do país, se ela está em território irlandês, se não está, se ele é um imigrante que faz parte agora como é que fala? Do território irlandês. E sem isso vai virar uma bagunça danada, né? Danada. Porque as máquinas que você vai viajar ali e ler o seu passaporte, elas não vão conseguir ter a informação correta. Então, eles podem pegar, de repente, barrar uma pessoa que é um habitante do local, né? Poder ter um problema maior com aquela identificação daquela pessoa, impedir que ela saia do país. Então, é um pandemônio. Aí você fala assim, mas 13 mil passaportes é pouco. É pouco para quem? E se você estiver no meio desses 13 mil e precisa viajar, você precisa sair do seu país. Então, é um negócio seríssimo, né? E eu nunca ouvi falar de um recall de passaporte, que o cara vai lá, apresenta o passaporte, e aí eles trocam, tem 10 dias para trocar o passaporte e dar um novo. Cara, às vezes eu me pergunto se isso daqui não é alguma maneira do governo pegar alguns caras que têm algum problema, ou se isso aqui é um problema real que aconteceu.
Sei que isso me chamou muito a atenção, Márcio. Você concorda que é um negócio, assim, novo demais, cara? Não, é totalmente diferente esse tipo de situação, né? Eu também nunca tinha visto um negócio desse. Se a gente pensar agora, está tudo entrando na era da modernidade. Então, os passaportes, por mais que você pense no passaporte como um bloquinho, um caderninho, né? Na capa existem os componentes que têm um RFID ali para que seja lido nos portais. Então, para quem viaja aqui, por exemplo, para sair do Brasil, você pode ir na cabine onde o agente da Polícia Federal te recebe ali, tá? E marca ali de esse cidadão está indo para algum lugar, pronto, né? E você pode usar o portal onde você espeta o passaporte ali, ele escaneia. Aqui no Brasil, ele faz o reconhecimento facial e você passa, e esse cadastro de pessoa está saindo do país ou pessoa está voltando é feito na hora. Aqui, deu um erro na geração desse passaporte aqui, que deixou 13 mil passaportes ilegíveis para esses equipamentos. Agora, pensa bem, você vai passar lá, daí pronto, não passa o passaporte, daí você vira do outro lado, daí não vai, daí você vira de ponta cabeça. Daí a pessoa fala, o senhor está pondo do lado certo, e vai de novo. E a fila formando atrás de você, e os caras acham que você é o cara que nem colocar um passaporte na máquina sabe. Daí, é claro, Pior, né? Daí existe como é que chama? O humano que vai te atender. Só que esse humano, a hora que ele for te atender, ele já vai olhar e falar, cara, o nego fez o passaporte no quintal e tá muito vagabundo esse passaporte, né? E daí começa a confusão, tanto para entrar quanto para sair do país. O cara, a primeira coisa que vai passar na cabeça do humano, daquele cara que é um polícia, um cara do exército, um cara da imigração que estiver naquele aeroporto, é achar que você está com um documento falsificado, cara. E até que resolva provar que o focinho de porco não é tomada, ele vai te deter. Em aeroporto, o cara pode te deter por 72 horas. Você vai passar a linha, fecha você lá, banheiro, cama, água, né, 2 refeições por dia e azar seu. Alexandre, tem um cenário aqui que é o seguinte, então vamos lá. Os passaportes serão substituídos gratuitamente em cerca de 10 dias úteis, tá? Então, são passaportes emitidos até a semana passada, 6 de janeiro, tá? Mais ou menos. Daí, cara, pensa aqui no seguinte, o cara ele não pode simplesmente mandar o passaporte para você, porque ele tem que destruir o passaporte antigo, porque você não é dono do passaporte. O passaporte quem é o proprietário é o governo, e o governo cede o documento para você, né? Então, você imagina só, né? Você tem que sair da sua casa, ir lá, devolver o passaporte, sei lá, talvez seja um país mais civilizado, né? O cara põe no correio ali e é entregue no lugar certo. Porém, é alguma coisa que, mais impressionante ainda, visualmente não existe diferença nenhuma. Na hora de gravar esse RFID, que tinha alguma, sei lá, atualização de software não feita ou feita de forma errada aqui, que zoou o negócio. E o pior é que aquela coisa, né? Filho feio não tem pai. Então, quem foi que fez a cagada? Quem foi que fez o errado? Ela não sabe. Então, eles estão fazendo um recall de passaporte. Ou seja, será que na hora que o nego imprime, na hora que o pai manda gerar... Normalmente, os passaportes são feitos pelas casas de moeda, né? São as mesmas empresas que fazem o dinheiro do país, né? Para ter um controle, para ser tudo controlado. Aí o cara pega lá, velho. O que ele faz? Não podia ter testado antes de distribuir esses passaportes pro pessoal? Isso daí é interessante, né, Alexandre? Porque assim, a notícia fala, por uma falha da atualização do software, gerou um erro de impressão que deixou os documentos potencialmente ilegíveis, tá? Daí tá bom. Ao emitir o código, não sei o quê, fora do padrão. Daí, a gente está falando de RFID,
Mas isso aqui, será que não era impressão com tinta de outra cor ou algum código secreto especial que talvez tenha, sei lá, zoado lá? Exatamente. A impressão do cara tava a impressora estava com o bico entupido. O cara não fez a limpeza dos bicos da impressora antes de imprimir o passaporte. Sei lá, cara. Cara, eu acho que tem muito buraco nessa história aqui, cara. Pode ser. E por isso que eu não descarto a ideia deles estarem lançando isso para que busque informações de quem está com algum problema com a justiça, com outro problema, porque não está normal. Né? Como é que eles vão fazer? Eles sabem quem tem um passaporte, só os 13 mil serão avisados para trocar? Que do jeito que eles falam, dá a impressão assim, você procure um centro de controle que nós vamos verificar o seu passaporte. Ou seja, eles não sabem nem quem foi que pegou os passaportes bichados. Concorda que você chega numa conclusão dessa? Não dá para entender quem foi que deu mancada, cara. Né? Não... cara. Concorda? Então pode ser uma treta danada isso aqui. E por que a gente trouxe essa informação? Porque eles estão falando que isso foi gerado devido à troca de componentes, né, relacionados ao software que faz esse tipo de, sei lá, impressão ou inserção de código, ou sei lá o quê. É que eles também não vão contar os detalhes, porque senão aí o bandido ele vai descobrir como que funciona aí, que ele vai se aproveitar disso também para tentar fazer, esquentar, vamos falar assim, esquentar documentos. Eu vou com um documento falso lá, o cara lê, fala assim, cara, olha, não funciona. Aí ele gera um verdadeiro pro cara. Para pensar nisso também. Até isso pode ocorrer. Então, é um negócio que chama muita atenção. Não é uma coisa que ocorre normalmente, mas essa é boa. Assim, ó, se eu for parar para, quer dizer, pensei um segundo aqui, e, por exemplo, é um software de impressão. Atualização, ela pode ter mandado imprimir, sei lá, 1 milímetro mais para cima, 1 milímetro mais para baixo. Então, visualmente pode estar perfeito, só que na hora de ler, como está fora do padrão, acaba não lendo. Tem essa também. E daí, foi exatamente o que você falou, cara. Como é que o cara sabe agora, né? Isso aqui não podia ser o falsificado, né? Que nem o Vitor falou do impresso na Dark Web aqui. Cara, é muito estranho, cara. Essa é uma informação que chegou, né, que envolve software, de repente eles podem estar usando isso como desculpa, mas vamos entender o que é quando tivermos mais notícias. Traremos para vocês, que a história é muito estranha. As samples sem validade, é verdade, isso aqui pode ser também. Sabe o que pode acontecer? Isso aqui, inclusive, já aconteceu. A gente está brincando aqui como se fosse um sample, tipo uma demo, que nem o Vitor falou aqui, mas pare para pensar. Da mesma forma que já ocorreu erros farmacêuticos de o cara colocar no mercado placebos de teste como se fosse o medicamento real, poderia também ter sido feito isso. O cara faz um teste de impressão, gera lá um lote de impressão, que um lote dessas máquinas gigantescas, que trabalham numa super velocidade, 13 mil não é nada, velho. 13 mil é meia hora trabalhando, 20 minutos trabalhando. Então o cara gerou isso daí. De repente, esse lote de documentos teste misturaram com outros reais, e os testes, obviamente, eles não colocaram os validadores, que é o IRL. Né? Poderia também ser isso. Então tem várias lacunas que podem gerar um problema seríssimo, e que agora eles vão ter que correr atrás. Vai saber como, né? A verdade é essa. Bom, parabéns, Irlanda. Vocês conseguiram ganhar o prêmio do milhão dessa vez. Não tem Mega Sena aí, mas mereceram o começo do ano, hein? Esse foi sinistro. Agora vamos para outra também que é muito sinistra, muito estranha, mas é interessante. Todo mundo já viu, quem não tem ou experimentou isso em algum carro aqui no Brasil, já viu filmes, inclusive aquele filme Eu Quero Matar Meu Chefe, tem uma cena dessa, que em determinado momento o cara do link do carro, né, fala assim, eu tenho a gravação da confissão do cara aqui, e coloca
e toca a confissão do cara que está rolando no carro. Por quê? A GM foi o primeiro a criar esse link que mantém os carros conectados a uma central de helpdesk, por exemplo, vamos falar assim. Então, se você bate o carro, ele tem uma desaceleração, a prova de um impacto, acionamento de airbag, desse tipo de coisa. Então, aquele atendente fala assim, você está bem? Vocês precisam de ajuda? Inclusive, eles direcionam guinchos, polícia, ambulâncias para o local do acidente, caso eles tenham as informações dos dados coletados, que aquilo seja um acidente. Pois é, muito bacana. Porém, com o avanço da tecnologia e dos problemas que cercam a tecnologia, a gente sempre fala para vocês que tem que ter responsabilidade com essas informações. Porque a informação são das pessoas que estão naquele carro, todas, não, mas do motorista, o dono do veículo, que seja, tem aquela informação coletada da pessoa, o endereço, onde foi aquele carro, onde está se locomovendo daquele carro, quem são as pessoas que estão dirigindo aquele carro quando liga e faz alguma interatividade com essa comunicação. Então, o que ocorreu? A Federal Trade Commission, a FTC, né, ela proibiu a General Motors, né, e que é a OnStar, que é a empresa que trabalha em paralelo com a GM, né, com a General Motors, de compartilhar dados de localização e de comportamento de direção com os birôs de crédito por 5 anos. Por quê? Porque as empresas de crédito compram essas bases de dados para saber por onde o cara anda, se ele quer comprar algum acessório para o carro, para oferecer. Isso acontece direto para tudo quanto é lugar, em vários produtos diferentes. E agora a gente está falando de carro, cara. Esse acordo vale por 20 anos, a GM passa a ter, assim, tem que pedir consentimento explícito antes de colocar, coletar, usar ou compartilhar dados de veículos conectados com essas tecnologias, né? Para oferecer acesso e exclusão dos dados, inclusive se o cara quiser tirar os dados dele dessa base de dados. Cara, passou da hora do povo começar a entender que dados têm responsabilidade envolvida. Esse é o primeiro exemplo. Para mim, isso vai crescer essa história. Ai, Alexandre, eu queria tanto que crescesse essa história. É assim, a gente tem visto como é que as empresas trabalham. Eles vão inverter a cláusula e vai colocar aqui que se você não der ok, o carro não liga. E daí você é obrigado a aceitar alguma coisa mesmo sem você querer. Isso aqui, sem dúvida, eu acho que existem todos os benefícios dessa situação que você falou. Se o carro desacelera muito rápido, o cara está coletando telemetria, manda para o SOC dele, entendeu? E fala assim, amigão, seu carro parou muito rápido, ou você está vendo a luz acesa aí porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? É super legal esse tipo de aviso que a empresa pode dar ajudando a pessoa. Porém, a hora que você começa a vender esses dados para empresas de crédito, cara, pensa numa seguradora. O cara, ele vendendo a telemetria, falando assim, ó, esse cara aqui anda na estrada a 200 km por hora. Daí o que acontece? Por mais que você sofra um acidente em algum lugar a 20, o cara ele vai falar, o comportamento dele não é esse. Nós temos todo o histórico de comportamento aqui e ele não se comporta assim. Então, é uma dor de cabeça gigante. Se você pensar em socorro, estou perdido, né? Por favor, me ajude a sair daqui, o que eu faço? Cara, é fantástico, né? Eu ouvi uma história dessa, tinha dado problema no carro, a pessoa ela aciona o sistema aqui, um técnico atende e fala assim, você entende de mecânica? Não, então tá bom, eu vou te ajudar assim mesmo. Abre lá, você vai ver o negócio redondo, né? Pegue a chave quadrada, ponha não sei o quê. O cara ensinou como é que o outro fazia o funcionamento.
bem usado, fantástico. Mal utilizado, só que eu só vejo as empresas numa linha dessa daí, né? Eu já comentei, a gente tem aplicativo de celular que se você não der ok, você não usa. Aí se eu mandar excluir meus dados, você exclui sua conta inteira. Você não tem como pedir para pagar ou pedir para algum tipo de restrição. Seus dados são compartilhados, você querendo ou não. Então, talvez, claro, a gente falando de um outro país, pode ser que tenha uma outra lei, alguém pense diferente, alguém faça alguma coisa da maneira correta. Infelizmente, eu acho difícil do nosso ladinho aqui. Ah, cara, mas mesmo em outro país, se o cara vai para umas quebradas com esse carro, ó, vejo que frequentemente você estaciona numa rua que é sabida por todos que ela é mal frequentada na madrugada. E aí você deixou teu carro estacionado, foi roubado, eu não vou arcar com esse prejuízo. E aí, como é que fica? Você percebe que começa... Você estacionou numa garagem que não é a sua. Né? Então não adianta você querer falar para mim que estava num lugar que você prometeu quando preencheu os documentos de seguro, que seu carro é guardado em tal lugar, que seu carro estava em outro lugar. Então você está deixando um monte de perna para trás que eles podem usar isso sim contra você. Né? Então, assim, é legal ter essa situação, mas você também falou um detalhe que é muito importante. Se você não dá ok, você não usa. E aí, como é que faz? Eu acho que, inclusive, o Tesla, tem várias funções do Tesla que, para você utilizar, você vai pagando por, assim, tipo, quero ouvir o Spotify no carro. Você paga a parte. Né? Eu quero utilizar meu navegador em outro estado. Você paga a parte. Como é que fala? O navegador, tipo, direção autônoma lá, você tem que fazer assinatura. E vários outros modelos de carro, sem precisar ir pro Tesla, tem algumas rádios, que as rádios são pagas, você paga por assinatura também. Eu dei o exemplo do Tesla, mas não é só o Tesla, não. Vários carros elétricos são assim. Esse exemplo que você deu de, cara, isso daqui, Alexandre, pensa no caso de cometer um crime. Você fala, eu não estava lá. O cara fala, de acordo com a telemetria, sim, você estava lá. Não é só o celular. Hoje o carro, os carros de 2010, entre 2010 e 2012, para cá, todos mostram onde você podia estar ou não. É só sair, se você sair com a geladeira nova nas costas, é capaz dela dedurar onde você está também. E o que está faltando. O cara põe no carrinho de mão e leva uma lavadora de uma esquina para outra. O cara falou assim, não é o endereço que você comprou, não cobrimos a sua energia elétrica, o seguro não vai pagar o conserto. Né? Bem isso. É bem por aí. Bom, é mais uma situação que nos chama atenção. Por um lado, a Federal Trade Commission está preocupado com o sigilo, com o controle, com o bom uso, e, por outro lado, você sabe que a gente pode sofrer certos assédios digitais, vamos falar assim, não é? Passou a ser um assédio digital. Ou você aceita, ou você aceita, senão você não vai usar, né? Você fica privado daquele benefício. Então, é um assédio digital, sim, e as coisas estão mostrando que vem mudando a sociedade e as suas decisões. Essa é a verdade. Né? Vamos ver para onde também caminha essa maluquice aí. Se sai dos Estados Unidos, vai para outros locais, ou só fica por lá. A GM, vocês sabem, pode até mudar de nome, mas tem pelo mundo todo. Né? O OnStar, que é esse tipo de conexão, ela é válida pelos modelos dos veículos. Então não é só em um país, tem em outros países também. Tem bases de helpdesk indianas que atendem essas conexões. Então, tem muita coisa envolvida. Vamos ver para onde vai caminhar essa maluquice aí. Bom, passamos a segunda terça-feira do mês. Então, enfrentamos no dia 13 de janeiro, parece que é praga, né, cara? Dia 13, só não é sexta-feira 13, mas é terça-feira 13. E o Microsoft Patch Tuesday
nos trouxe um monte de situações, 114 falhas. 114 falhas e 3 correções de Zero Day bastante interessantes. Então, se você está na dúvida do que fazer ou deixar de fazer, vá e atualize sua máquina. Na semana que vem, com certeza, muita coisa vai ser atualizada automaticamente. O Windows costuma fazer isso. Mas não perde tempo, cara. Tem coisa séria aqui, né? Tem situações graves que podem impactar a sua máquina. Você viu? 114. Só porque na outra semana a gente falou que só tinha 30, era pouquinho, né? Olha aí, 114, mano. Não tem outra alternativa, né, Alexandre? Do mundo que a gente está vivendo, você tem uma única escolha: atualizar. Você não pode fazer outra coisa, né? E eles, o boletim fala, inclusive, de vulnerabilidades do tipo Zero Day, né? Então, vulnerabilidades que elas não foram divulgadas publicamente ainda, que a Microsoft corrigiu antes, mas se a Microsoft sabia, mas alguém sabia também, né? Uma coisa legal aqui para os nossos amigos, né? Janeiro, a própria Microsoft ela colocou que parceiros e outras empresas que eles trabalham paralelamente lançaram atualizações chaves nesses dias. E por isso que impactou os produtos da Microsoft. Essa foi a conversa. Então, vocês veem que teve atualizações da Adobe, da Cisco, Fortinet, D-Link, né? Olha só, a JSPDF, a NHN, que a gente falou na semana passada, que estava com problemas sérios, que o pessoal estava abusando dos acessos com Remote Code Execution, SAP, ServiceNow, Trend Micro, VIAN, né? Ou seja, tem um monte de defeitos que estão voltados para Remote Code Execution, né, de seus produtos, principalmente de produtos corporativos. Então, assim, a Microsoft ela não pode ficar atrás. Todo mundo que faz esse tipo de atualização são empresas que trabalham com o mundo corporativo. Se eles atualizaram e a Microsoft não atualiza, vai começar a ter um problema. Então, por isso que tem 114. Mas a questão você vai ficar pensando o que vai acontecer ou você vai atualizar suas coisas? Não, hoje em dia não dá, você não tem mais como ficar escolhendo, né, Alexandre? Não tem muito o que fazer. E assim, a melhor coisa é você apertar o botão do atualiza antes que ele decida atualizar por você a hora que você não puder, né, parar o seu sistema, que é a pior coisa que pode acontecer. Putz, cara, pior que você falou um negócio seríssimo, que às vezes a gente olha lá, parece aquela meia-lua laranja da Microsoft falando que você tem que atualizar, e aí você está enroscado com o negócio na tela, você pensou um pouquinho demais, ela vai dar um boot na hora na sua máquina, você vai perder o que você está fazendo, né? E ainda você sabe muito bem que aquilo é para o seu bem, né? Verdade é essa, é para o seu bem. Bom, vamos lá. E agora, que mais que é problema que chama atenção esse mês aqui? Tem bastante coisa estranha acontecendo. Servidor de desenvolvimento, né? Agora para pensar. Os caras começaram, tem um ataque hacker, o servidor de desenvolvimento ele fica ali avariado, tá vamos falar assim, acho que está desligado, né? É um pseudo shutdown, né? E os caras vão lá e fazem a festa e começam a roubar tudo quanto é código-fonte, né? A gente já falou aqui, acho que o Amati também comentou, de situações que o cara tem um end of life de determinado equipamento, o cara tira do hack aquele equipamento, coloca no mercado a vender para preço de banana, você abre o equipamento, você tem todo o mapeamento da rede do cara naquele equipamento. Isso acontece direto porque as pessoas não limpam as memórias, né, as EPROM desses equipamentos, não zeram os equipamentos. Agora imagine um servidor que o cara isolou ele porque entrou um ransomware, teve um ataque lá, e começa a tratar em separado, ele está lá desligado, ele está em offline,
mas o nego abre uma porta para fazer alguma coisa para acomodar e nessa hora o cara vai lá e dá um lau, né? O que aconteceu, né? Os hackers afirmam que estão vendendo códigos-fontes internos da Target, né? Após publicarem no Gitea, né, amostras que parecem conter repositórios de código de documentação e desenvolvedores e varejistas, supostamente parte de um dump de 860 GB que estaria sendo leiloado em fóruns privados. Ou seja, desligou, os caras acharam que ninguém está usando, alguém foi lá e pegou isso e botou no mercado, velho. Agora, como é que isso acontece, cara? Tem alguém fazendo coisa errada. Então, Ale, assim, ó, a matéria ela fala que até agora, então a primeira coisa é começar a aparecer os códigos-fontes e daí funcionários da Target falaram, esse código é legítimo. Daí a primeira parte é essa, daí o que está escrito, fala que ainda não sabe qual é a origem desse, né, como é que o cara conseguiu ter acesso, porém a especulação fala que um desenvolvedor tinha um infostealer na máquina desde setembro, e daí que vazou todas as senhas, permitindo que os caras tivessem acesso aos repositórios e fizessem a lambança que estão fazendo. A situação bizarra aqui, eu acho que assim, pensa bem, o cara acha o repositório e tem o nome escrito, né? Cartão de presente, documento secreto, né? Sei lá, documento de pentest, tudo informação confidencial que na mão de alguém mal intencionado, o cara começa, né? O cara descobre como é que gera os cartões de presente, o cara pega o relatório de pentest e sabe onde estão todas as vulnerabilidades da empresa, então fala assim, ó, se já identificaram, é só eu testar de novo, eu fazer o reteste. Se eu entrar, né, eu já vou direto no... Então, pesado. Agora me explica, como é que um servidor dev está com porta aberta para o lado externo, cara? Como é que os caras abriram? Eu acho que na maioria das vezes, Ale, o pessoal usa serviços, por exemplo, o cara usa o GitHub como GitHub privado. Então, é uma ferramenta software as a service, e daí, a partir do momento que compartilhou a senha, né, de um desenvolvedor, ou né, a senha, claro, o cara podia ser um desenvolvedor X ali, que tivesse acesso a vários repositórios, e daí pronto, começou a confusão. É esquisito, cara, é esquisito, porque o servidor agora está offline, agora ou estava já offline e os caras conseguem pegar dados assim mesmo, não dá para entender. Agora está tudo ferrado, eles estão desesperados. Mas você percebe que fica um negócio num limbo assim, cara? Porque assim, agora, essa semana que como é que fala? Os empregados confirmaram, né, esse tipo de situação. O que pode ser, por exemplo, o cara descobre a senha, o cara vai e muda o permissionamento de privado para público. E daí aparece alguma coisa desse tipo que os jornalistas entraram em contato com a Target e falaram, amigão, tem um negócio que tá estranho aqui, dá uma olhada, hein? E daí que eles pegam e daí que eles tiram do ar. Então, aparentemente é uma sequência de erro ou falta de visibilidade no que está acontecendo no ambiente. Como você falou, é difícil falar, né? Mas é o que está sugerindo aqui. Aí depois o cara fala assim, talvez tenha sido um problema de VPN corporativa. É aquela coisa, né? O cara tem um server, ele é fechado, mas tem uma VPN corporativa que ele acessa aquele servidor. O cara dá bobeira com o software da VPN, pronto. Já. Não, pegou o usuário e senha com o infostealer. E daí, se não tiver o múltiplo fator, né? Um abraço, foi embora. Já era. E é muito louco, porque a Target já teve um problema lá em 2013, que é o maior da história deles, que teve 110 milhões de clientes afetados com o vazamento que os caras tiveram em 2013. Ou seja, estão fazendo aniversário de 12, 14 anos aí,
e estão tomando outra maluquice dessa. Nesse de 2013, eu li alguns relatórios e falava o seguinte: eles tinham todas as melhores ferramentas de detecção lá. E a hora que eles foram investigar, estava na console, tem alguma coisa errada acontecendo, tome uma ação, tome uma ação, tome uma ação. E ninguém... Então os caras instalaram, deixaram lá, e ninguém nem olhava a console para ver o que estava acontecendo. Foda. Então, isso aqui é muito louco, cara. E é outra coisa que o pessoal também não dá atenção. Ambientes de desenvolvimento, homologação, tem que ter uma segmentação muito forte, tem que ter um controle muito, assim, pesado em cima, porque o problema, se ocorrer, você expõe coisas seríssimas na empresa. O povo não dá atenção, paga o preço. Bom, agora outra maluca da Holanda, que a Holanda é um país que normalmente não aparece em problemas de tecnologia. Mas quando aparece, é umas coisas braba. Olha essa daqui. Um cara já estava no tribunal de apelação, né, em Roterdã, ou melhor, Amsterdã, e condenou um holandês a 44 anos de prisão. O cara tem 44 anos, ele foi condenado a 7 anos de prisão, né, porque invadiu sistemas de TI dos portos de Roterdã, Berendrecht e Antuérpia para facilitar o tráfico de drogas, né, e ainda fez situações de extorsão por lá. Aí você para pensar, cara. O cara foi preso lá em 2021, está esperado, foi condenado em 2022. Aí os caras começaram a rever, fazer apelação de pena, disso, aquele outro, e agora ele está tomando 7 anos de uma vez de cadeia por causa de fazer isso daí. Ele chegou a importar 210 quilos de cocaína para dentro da Holanda. Então, para pensar, cara. A gente fala de tecnologia, a gente fala de infraestrutura crítica. Olha isso. O cara se especializou nesse assunto, ou já era especialista, foi contactado por algum tipo de cartel, algum tipo de grupo de gente bandida de verdade, de traficantes. O cara trabalhou para esses caras e ficou ali anos, facilitando a vida dos caras através dos portos. Né? Que navio sai, quando chega, desvia como é que fala, o comando alfandegário de um horário para outro, né? Muda o nome do navio, e numa dessa o cara pegou, fez só mutreta ano após ano pelos portos dessas cidades na Holanda, usando... Aí o mais legal, o processo que o cara contou, né, para a empresa, eles faziam o seguinte, ele falava com o cara na orelha de alguém, o cara ia lá, colocava um pendrive dentro do computador, e aí escancarava o mundo para ele fazer o que quisesse. Cara, isso aqui, eu tenho certeza, não é só Holanda, não, e Holanda tem um porto super desenvolvido. Eu tenho certeza que isso ocorre em vários portos pelo mundo. E não é só drogas, para várias coisas. Ale, isso aqui me remete a um debate que a gente começou essa semana com relação a controle das coisas. Pensa bem, qual é o tamanho da Holanda, por maior que seja o porto dela, qual é o tamanho da Holanda? E daí, agora você pensa, qual é o tamanho do Brasil? E qual é o tamanho dos portos brasileiros? Numa situação dessa, cara, o nego ele começa a liberar as coisas, porque assim, eu acho que, sei lá, eu não tenho ideia realmente de quantos containers chegam por dia num porto, né, e da logística desse tipo de situação. E daí, assim, pela quantidade, é humanamente impossível o cara abrir container por container, ver o que tem dentro e tudo mais. O cara ele tem que pegar um documento ali, ver o que está escrito, e daí os caras com acesso ao sistema, o cara falava, passa esse, não passa aquele, passa esse, não passa aquele. A quantidade de droga que o cara deixou passar aqui, vejo até como pequena, perto do poder que o cara tinha de deixar passar as coisas.
Mas ele falou, além das drogas, tem a parte de extorsão. Eu acho que pegava outras coisas também. Se você falar assim, ó, quero que meu carro não seja vistoriado e vai passar o container. Ele passava. Paga uma grana por fora e passava. Não, outra extorsão, mas fazer exatamente o contrário. Sei que o seu carro está aqui e agora eu tenho controle e seu carro não sai. Paga. Não é só droga. Eles focaram o negócio na droga, mas está claro que isso dá para fazer o que você quiser. Então, o que nós falamos? Infraestrutura crítica. Isso aqui, para mim, é infraestrutura crítica. Total. Parou o porto, né? Porque assim, você não, cara, a logística é muito grande, o controle é muito grande desse tipo de... As possibilidades são infinitas. Bravo, cara, bravo. Bom, isso é Holanda, né, cara? Você falou, Holanda é uma tripinha, tipo, menor que Pernambuco aqui no país, né? É um porto. A gente tem uns 10 aqui espalhados. Tô falando, chutando baixo, hein? Bom, vamos pensar, pegaram, o cara foi preso, então sirva de alerta para mais gente. E, de novo, a gente bate naquela tecla. Infraestrutura crítica precisa ter atenção. Outra coisa que aconteceu, que a gente estava verificando aqui, é bem legal mesmo. A gente trouxe na semana passada falando que o Reino Unido está assim, direcionando um investimento alto de milhares de libras esterlinas para segurança da informação. Né? Segurança da informação como um todo, para o país como um todo. E o mais legal, o parlamento inglês, ele pediu para profissionais de segurança, né, formados para o lado de cybersecurity mesmo, segurança cibernética, que possam assim, dar palpites e se interessam em contribuir com necessidades que possam ser validadas por esses investimentos. Então, vamos supor, eu tenho uma ideia legal para fazer análise de segurança num porto, né? Nos portos da Inglaterra, como a gente acabou de falar. Se você puder apresentar essa proposta para o parlamento inglês, ela vai ser avaliada e você pode ter uma chance de repente, prestar um serviço para o querido rainha, ou melhor, agora é o rei, né? É o rei Charles. Agora você pode prestar um serviço real, né? Eu sei como que eu posso, de repente, ajudar os aeroportos. Pô, se você faz uma proposta decente, você vai apresentar para o parlamento e você pode ajudar. Os aeroportos, é óbvio que vai ter uma análise, uma validação, mas o legal é que eles abriram exclusivamente para profissionais de segurança. Achei sensacional a iniciativa. Muito legal isso aqui, mano. De vez em quando acontece um lance bacana, né, Ale? Eu acho que o que mais me chama atenção aqui é um cenário que a gente já estava vendo, mapeando com algumas outras notícias, que é o país chamando os especialistas para dar as opiniões. Né? Não é simplesmente um burocrata atrás da mesa. Não. É um especialista que está ali, que vai dar opinião. Pode dar errado? Pode. Pode ser influenciado? Pode. Pode tudo, tá? Mas é diferente de simplesmente alguém que só conhece segurança da informação assistindo Mr. Robot ou a Rede com a Sandra Bullock, né? Você foi tirar essa lá de dentro, assim, a Rede da Sandra Bullock, cara, onde o cara com o TRS-80 faz tec, apaga assim toda a carteira de motorista dela, aí digita um outro número para o nome de outra pessoa. Muito bom isso, hein? Ela ficou muito tempo de castigo na minha lista de atriz, Alexandre. Eu não assistia mais filme nenhum dela depois desse filme, porque eu achei que foi um desserviço tão grande esse filme, entendeu? Que eles, sei lá, às vezes o ator ele tem que se dar o, como é que fala? Respeito, devido respeito. Assim, ela recuperou vários pontos quando ela fez aquele filme que ela adota aquele jogador de futebol, né? De futebol americano. Sonho possível. Entendeu? Mike Ower. Ela ganhou vários pontos nesse, mas
eu acho que para repassar o que ela tinha feito no outro. Mike Oher era um jogador absurdo do Baltimore Ravens que eu adorava, cara. Ele é o Ray e ele, tanto que o Baltimore Ravens foi campeão do Super Bowl aquele ano, porque com esse cara de protegendo o quarterback, né? E o Ray, que é o chefão da defesa, você tá louco. É impossível perder um campeonato. E os caras provaram que era impossível ganhar. E esse filme é maravilhoso mesmo. Aham. Bom, de notícia, é isso que a gente trouxe aqui para essa primeira quinzena de 2026. E agora a gente vai falar um pouquinho daquele item que a gente sugeriu na semana passada, que a gente estava falando assim, apagar os cookies regularmente, né? Eu digo apagar ou deletar esses cookies regularmente. Significa que você vai melhorar a segurança do seu computador ou até deixar ela mais, como é que eu vou falar assim, deixar ela mais preparada contra o rastreamento daquilo que você faz ou deixa de fazer, apagando, como se diria, as suas pegadas, os seus fingerprints, né, suas digitais daquilo que você estava mexendo aqui ou ali. Isso é uma polêmica grande, né? Porque a gente está falando aqui, na semana passada a gente falou da troca constante de password e agora a gente está falando da limpeza dos cookies. Quando foi a última vez que você apagou os cookies da sua máquina? Quando você chegou a... Não, eu vou falar mais. Quando chegou aquela mensagem assim, ó, aceita cookie, você, em vez de pôr aceitar todos, você pôs aquele assim, vou gerenciá-los. Aí aparece uma lista desse tamanho de cookie e você leu cada uma, né? E clicou qual podia ou não ser carregado na sua máquina. Não, recusar, usar somente o necessário, né? Tem uma situação dessa, né? Essenciais. Tem uma situação dessa que depende do site, e o site não funciona enquanto você não clica, eu aceito. E eu tinha visto que estava isso daí relacionado a exatamente como é que fala? LGPD, tá? De você ser obrigado a dar o aceite ou o texto tá bonitinho ali, que tinha que dar o aceite, né? Cara, eu faz muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa. Às vezes, você precisa acessar algum site e esse site ele não faz o controle correto de sessão. E daí, quando ele não faz o controle correto de sessão, você fica no limbo. Você fica metade dentro e metade fora, e o site começa a se comportar mal, e daí você tenta logar, ele já acha que você está dentro, você tenta sair, ele não sai, porque o desenvolvedor desenvolveu errado. Apagar o cookie adianta, tá? Se você fosse um cara bonitão e você usasse uma única aba no seu navegador, tá? Daí, assim, ele funcionaria. Para quem tem 200 abas abertas, que nem eu, tá? Não funciona. A alternativa é você abrir o navegador anônimo e fazer toda a transação por lá. Só que isso que eu estou falando não é exclusividade de, sei lá, alguns sites sinistros ou qualquer coisa assim. Tem site que não funciona com navegador anônimo, cara. Mas então, aí daí tem site que não funciona no navegador anônimo. E tem site que para você funcionar, inclusive alguns serviços do governo, você tem que abrir o navegador anônimo, tá? Ou você, sei lá, desliga o computador, fecha desliga o computador, fecha o navegador e outras coisas assim. Eu acho que no passado tinha um monte de lenda e depende da empresa. Você ainda tem alguns serviços desses, você ainda tem algumas recomendações dessa. Se não funcionar, desligue o computador, conte até 10, limpe os cookies do seu computador. Eu duvido, entendeu? Eu faço uma aposta que, assim, 80% da população mundial não sabe nem o que é cookie, nem onde clica para poder limpar isso daí. Cache, cara. Cache vai no meio também.
Quando o navegador... Tem muito navegador que fala assim, apagar o cache. O cache ele vai apagar cookie. Mas, caramba, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, como é que faz? Ah, não, ele só vai apagar cache de memória da área de memória da navegação, que ele tem uma pasta específica que guarda dados. Eu não acredito. Sendo muito sincero, não acredito. Eu acho que em um passado distante existiam os softwares, né? Então os navegadores eles não tinham essa possibilidade e você era obrigado a se valer de software terceiro. Hoje em dia... mas hoje em dia os navegadores fazem, mas não é tão óbvio essas opções. Se você falar para mim agora, cara, acha isso daí no Chrome, como é que faz, né? Eu não tenho a mínima ideia aonde que eu clico. Né? Vai dar, consigo fazer? Consigo, consegue fazer de site por site? Eu já tive situação dessa, de precisar entrar em um site, não conseguir, daí eu vou exatamente em todas as, como é que fala? Opções de desenvolvimento, daí você clica de um lado, clica no outro, acha onde estão os cookies, manda limpar, e ainda, dependendo de como tiver do outro lado, é capaz de, a hora que você dá reload na tela, ele carregar alguma coisa que você não quer. Então, eu não vejo como limpeza de cookies da melhoria de segurança. Nós temos que ver uma situação que você entrou no seu site de compras favorito. Sei lá, pode ser compra do que você quiser. Consultou uma passagem aérea. Consultou o preço sei lá, de um tênis ou sei lá o quê. A hora que você entra no site de notícia, por acaso, tá aparecendo passagem para aquele lugar com desconto ou do tênis de todas as cores e tamanhos para você. Isso daí o que acontece? Além do cookie, né? São exatamente... Dá para fazer de várias maneiras, mas na grande maioria das vezes são o que eles chamavam de cookie persistente, né? Que são de empresas especializadas em fazer tracking. Né? Notícias e outras coisas assim. Não, nós vamos te oferecer só aquilo que você gosta. Só que esse cara ele continua monitorando a sua vida e sabendo tudo que você faz. Então o mau uso continua sendo o problema. O Gustavo até colocou aqui como telemetria, mas tem muito mais que isso, cara. Tem muito mais que isso. Se a gente parar para pensar, vamos dar outro exemplo que a gente já viveu e pessoas nos procuraram perguntando sobre isso. Saiu agora recentemente a venda do primeiro lote de ingressos para o Rock in Rio. Então muitas pessoas falam assim, você não pode estar com seu navegador normal. Você tem que abrir uma aba como se fosse uma navegação segura, ou desinstala tudo que você tem dá um exemplo, não é que é o Chrome, mas do que você estiver usando. Mozilla, Chrome, o Edge, desinstala tudo e instala de novo para quê? No momento que você for fazer a compra, ele entenda que você é uma pessoa que está sem marcas de outros concorrentes, não sei o quê. Até isso eu já ouvi falar, e tem gente fazendo esses videozinhos idiota no Facebook, cara. O Facebook coloca aquela outra porcaria lá, o Instagram, falando assim, não, você precisa estar sem cookie nenhum instalado. Cara, espera lá. Eu penso que a pessoa que está fazendo a venda, o interesse é ela vender para o primeiro que pinga lá, velho. Eu não vou ficar escolhendo para quem eu vou vender. Tanto é que você nunca compra. Vou falar assim. Né? Qualquer cambista ele compra 150 ingressos. Agora você não consegue comprar meia dúzia e acaba em 20 minutos 150 mil ingressos. Eu acho essa situação específica que você falou, eu nunca tinha ouvido nem falar. Porque assim, o cookie, até por uma situação de como funciona a tecnologia, você vincula o cookie a uma página. Então, o cookie, né, sei lá, para o pessoal poder entender, é exatamente através do cookie que ele sabe que você está voltando para uma página. Bom dia, senhor Fernando. Que bom vê-lo novamente aqui, tá? Por quê? Porque as transações e as consultas via internet, elas são, abre aspas, burras.
Ele faz uma consulta e ele tem uma resposta, faz uma consulta e ele não sabe quem é quem. Ele vai conseguir guardar esse tipo de informação através de um cookie, né? Então, é para isso, principalmente, que serve o cookie. Porque, cara, se você fizer toda a limpeza, pegou um navegador novo e tudo mais, você vai ter tanto trabalho para entrar, né, no site para fazer a compra do negócio, da sua ticket, qualquer que seja aí, ingresso, né? Que acabou o show já a hora que você conseguiu chegar no final. Cara, eu sempre penso da seguinte forma: qualquer coisa dessas de ingresso, promoções absurdas, entre e tenta. Se não deu, é porque não era para ser. Não adianta ficar esquentando a moringa, não adianta você ficar inventando um navegador novo. Tem gente que está fazendo umas coisas assim, aí escuta esses malucos falando besteira em Instagram e fazendo videozinho, aí o cara pega o celular, instala um monte de porcaria no celular, empesteia o celular dele. Aí o que o Vitor acabou de falar aqui, ó. Falou de viagem perto do celular, começa a aparecer no celular propaganda de viagem. Cara, os negócios de tracking hoje em dia estão pesados, são cruéis. Não é tão simples quanto parece, não. Vai além de cookies, na minha opinião, mas muito além de cookies, né? Tem coisa, como você falou, cookie persistente, tem mais coisa persistente. Eu acho que hoje em dia, no meio dessas atualizações que a gente faz, por falta de conhecimento, ou por obrigações que falam para você dar ok na hora que está instalando, quem garante que aquele produto que você instalou não vem junto alguma coisa persistente que grava num lugarzinho separado o que ele quer que você compre, cara? Não é verdade? Pô. É simples assim. E outra, aí você pega e fala assim, eu entro lá num site, agora tem lá seguidores da corrida de barata. Então você entra no clube dos corrida de barata, né, que os mexicanos inventaram, você levanta o copo, sai a barata, quem chega primeiro do outro lado lá, ganha prêmio, tem aposta de aba 4. Cara, se o cara descobrir que você tem isso e para ele começa a vender. Venda comida de barata, quer comprar barata corredora, quer comprar pista de corredora de barata, vai aparecer tudo, cara. Então não é o próprio aplicativo que você vai seguir aquela situação, ele te imbui informações de coisas que interessam para ele vender. Né? Você não vai comprar um negócio que vai ver o Paulistão 2026 e vai te oferecer hambúrguer que você está com fome. Vai aparecer o que ele quer vender. Se o cara fez um acordo com o cachorro-quente, vai aparecer coisa de cachorro-quente para você. Enfim, é muito mais bem bolado e arquitetado. Essa que é a história. Então, assim, resumindo a história para a gente matar o programa de hoje aqui e lançar a próxima. Limpar cookie ajuda? Sim, ajuda. Vai resolver todos os problemas? Não. Infelizmente, não. É bem isso. Né? Uma dica que a gente dá é você poder utilizar, não vou nem falar VPN, vou falar da nossa querida Cloudflare, tem o Warp 1.1.1.1, é um produtinho que você vai instalar no seu computador, ele vai direcionar as suas buscas como se você estivesse partindo de um site americano, e vai te deixar livre de algumas situações. Porém, lembre-se, se você precisa fazer uma consulta em um site que está localizado no Brasil para coisas para brasileiros, pode ser que você não consiga mais acessar esse site. Então, o preço que você tem a pagar. Existem maneiras de diminuir o seu tráfego ou não? Sim, mas paga um preço por isso. Concorda, Márcio? Total. Bom, é isso, gente. Semana que vem vamos falar de Bluetooth. Vamos falar de Bluetooth e NFC. Bluetooth e NFC. Quando eu vou num lugar, eu ando no shopping, eu tenho que desligar o Bluetooth do meu celular, eu tenho que desligar o NFC do meu celular, eu posso ficar com o celular ligado o tempo todo com o NFC, minha máquina tem que ligar o Bluetooth o tempo todo. Vamos discutir esses dois pontos que são muito importantes. E as pessoas esquecem que existe Bluetooth e existe NFC. Hoje em dia, NFC é importantíssimo para várias coisas. E as pessoas ainda não acordaram. A gente acabou de falar do exemplo do passaporte aí, e de repente tem lá
o NFC imbuído nisso daí. Né? Beleza, gente? Mais alguma coisa que eu esqueci, Amate? Só? Então é isso. Obrigado, metade de janeiro. Beijo gigante para vocês. Nos falamos semana que vem, no dia 22, né? É isso que é a ideia. Eu acho que é isso, 27, 22, é isso mesmo. Até a próxima, Fernando Amate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida. Calma! Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Hoje foi tranquilo. Abraço, beijo. Tchau. Programa